e baião. Essa diversidade de ritmos é a marca do nosso entrevistado no Ponto de Vista de hoje, o violinista e compositor Pablo Sotero, que também é idealizador da nossa Jam, um evento aqui da cidade, e integra o grupo Rangers Urban Force. Seja muito bem-vindo ao Ponto de Vista, Pablo. Muito obrigado. Pablo, conta pra gente, né? Depois de ouvir você tocando esses ritmos populares, eu queria saber de onde que veio essa paixão pelo violino. Veio uma coisa da infância, assim. Minha mãe colocava músicas para eu dormir, assim, ela sempre colocou músicas clássicas para eu dormir. E aí, quando eu era criança, eu falava, eu quero ser cantor de ópera. E aí minha mãe falou, só que não, foi assim, ela falava que eu não podia quando era criança porque exigia muito, né? E aí só quando eu fosse adulto. Aí eu via que os cantores de ópera eram tudo gordo, eu falava, não quero ser mais cantor de ópera. Porque eu achava que tinha que ser gordão, né? Aí depois eu descobri que não precisava, né? Mas principalmente aquele cantor que canta, que é bem famoso, eu até esqueci o nome, já faz muito tempo que eu não ouço ele. Enfim. E aí, por conta disso, eu ouvia muito o violino, né? E aí, quando eu fiz 9 anos, eu falei pra minha mãe, do nada, eu falei, eu quero aprender violino. Aí ela foi lá, comprou, me matriculou na escola e eu comecei. Foram 14 anos no Conservatório Municipal de Guarulhos, né? Nossa, acho que foi. Eu comecei com 10 anos lá e saí de lá quando eu tinha, acho que 23 ou 24. Tudo isso mesmo, então. É. E você, você estudou, começou muito pequeno, né? Só pra gente saber, porque você é guarulhense, né? E de que bairro? Onde que começou? Porque o conservatório, né? Como que você ia pro conservatório? Conta um pouquinho pra gente desse período da infância. No começo eu morava lá na Vila Flórida, né? Ali na região da Vila Barros, né? Aí quem me levava era minha mãe, né? Eu tinha 10 anos, eu já sabia andar de ônibus com 10 anos, mas quem me levava era minha mãe no começo. Aí depois, com 11 anos, eu já comecei a ir sozinho, né? Comecei a ir sozinho, que aí eu já estava morando lá na Vila Augusta, aqui perto, né? E conciliando tudo, né? A escola com essa formação, né, em violino. Isso. E você teve uma formação erudita, né? E você curte ali, você gosta de tocar o popular, né? O violino, músicas populares. Né? Como é que foi isso, essa descoberta? E não, eu gosto de tocar o popular. Olha, foi um negócio assim, tipo, não foi de um dia para o outro, né? Eu estudei muito música erudita a minha adolescência inteira. Aí quando eu cheguei nos meus 17 anos, eu conheci uma orquestra que tocava músicas populares. E aí, músicas de filme, de compositores que faziam músicas de filme, músicas populares também. Tinha o nome da orquestra era em homenagem ao compositor brasileiro, Edmundo Villani Cortes. E aí eu comecei a gostar já de tocar mais esse estilo, né? Eu falava, orquestra que toca música popular é legal, né? E aí eu me sentia muito mais confortável tocando lá, porque a música erudita ela exige muito de você, né? E ela não no sentido de você ser o melhor, mas existe muita competição, né? E eu não me sentia confortável nesse ambiente. Aí durante a faculdade, assim, eu
participei de um saraus que teve na faculdade, que a professora de literatura organizou lá. E aí o pessoal me convidou para tocar violino junto com eles e eu falei, tá bom. E aí eu toquei violino com Tim Maia, com Elis Regina, essas coisas assim da MPB, né, essas músicas da MPB tradicional. E aí eu falei, eu acho que eu me encaixo aqui, acho que eu me encaixo mais aqui, né? Então foi isso, né? Foi lá para os meus 22, 23 anos, assim, que realmente resolvi mudar. E como que, quando, né, você começou a compor? Porque você é instrumentista, né, violinista, mas também é compositor. Sim, a composição já é mais recente, porque eu relutei muito para começar a compor. Eu falava, não quero compor, eu não quero ser compositor. Por quê? Porque eu estudei composição e arranjo no conservatório, né? E eu falava, nossa, isso aqui é muito difícil, tem muita regra. E aí eu falava, não quero fazer isso, né? Aí eu deixei isso de lado, só que aí eu criei uma necessidade de trazer as histórias da minha avó para música, para arte, né? A história de vida da minha avó, né? E fala um pouquinho sobre o que é essa história de vida da tua avó, para a gente poder entender onde que você chega na sua composição. É uma mulher que veio lá de Pernambuco, né? Buscar melhores condições de vida aqui em São Paulo, né? E aqui engravidou, e aí teve que fazer vários corres para sobreviver com uma criança, né? E vendia café da manhã na rua, conheceu o meu avô que veio do Maranhão e estava trabalhando como peão, né? Peão de obra, né? Construtor. E aí os dois do Nordeste, né? Traz esse sentimento de ancestralidade, né? Meu avô já é falecido desde quando eu tenho 6 anos, né? E aí eu não tenho muitas lembranças dele, mas eu tenho a minha avó viva até hoje, né? Ela tem 93 anos. Então eu falei, antes dela, que ela vá embora, eu vou ouvir todas as histórias dela, que for possível, e transformar isso em música, em arte, né? E que ritmo que representa essa história da sua avó? Eu busco trazer muito mais o sertanejo nordestino, né? Que é a música do sertanejo raiz, que é mais, vamos dizer, um acalanto, assim, né? Ou um baião, um repente, né? Eu tô trazendo essas composições mais assim, né? Nesses ritmos mais tradicionais do Nordeste, da região de Pernambuco, Maranhão. Então a gente começou bem o programa, já com uma representatividade forte da sua história, da história da sua família, né? E quando você começou a tocar, né, e tocar esses ritmos populares, em que grupo que você começou a tocar? Como que foi esse início? Depois da faculdade, né, que eu fiz só algumas participações em sarau, eu tava desempregado, né, que eu estava fazendo estágio durante a faculdade, e aí eu resolvi fazer teatro. No teatro, o pessoal indicou a ETEC de Artes. E aí eu fui lá para a ETEC de Artes fazer eventos. Na ETEC de Artes, fazendo eventos, eu ainda estava no conservatório, fazendo conservatório, né, terminando o último semestre do conservatório, último semestre de violino, né? E aí, durante esse primeiro semestre, eu comecei a ensaiar na ETEC, porque eu não tinha outro lugar para estudar. Aí eu ficava estudando. Aí no segundo semestre, e eu entrei numa orquestra também aqui de Guarulhos, uma orquestra voluntária, particular, de um professor meu que trabalhou no conservatório,
professor Celso, maestro Celso, e aí lá a gente tocava músicas eruditas mesmo, né? E aí eu pegava os horários que eu tinha na ETEC para ensaiar. E aí no segundo semestre, não, no final do primeiro semestre pro segundo semestre, eu estava ensaiando lá no palco da ETEC, e aí o pessoal estava dançando lá, ensaiando a dança deles. E aí quando eu parei de tocar assim, o pessoal falou, não, para não, você tocando aí tava dando inspiração pra gente dançar aqui. E aí nisso a gente dialogou e aí eles me convidaram para estar participando, né, do TCC deles, que era uma apresentação de jogos de danças no contexto das danças urbanas, né, breaking, hip hop, pop, rock, né, e aí eles chamaram esse grupo de Rangers Urban Force, né? E aí eu chamei um outro colega meu lá da ETEC, e aí eles chamaram um outro colega, e aí a gente formou um grupo de 9 pessoas, com 5 músicos e 5 dançarinos e 4 músicos. E você representa algum Ranger porque vocês se inspiraram nos Power Rangers, não foi isso? Isso. No caso, os músicos são paralelos aos Rangers dançarinos. Então tem 5 dançarinos, um vermelho, uma vermelha, um preto, um azul, um amarelo e um branco. Aí, no caso, eu represento a vermelha, né? Eu tô junto com a vermelha porque eu faço a música do jogo dela, do jogo de dança dela, né? E aí eu tenho o baixo que faz o jogo de dança do Ranger azul, então ele é azul, né? E aí por aí vai, cada um representa o dançarino correspondente. E qual que é o ritmo da Ranger vermelha? A Ranger vermelha, nesse espetáculo Jogando com as Danças Urbanas, porque a gente tá criando outro espetáculo, né? Mas nesse espetáculo, o ritmo que eu trouxe, né? É um ritmo mais de mistério e eu me inspirei em aberturas de séries de ficção científica, né? Então, eu peguei referências e aí eu criei uma melodia. Através dessa melodia eu vou improvisando e brincando e jogando com essa melodia, jogando com os dançarinos, jogando com a plateia, né? E aí, a partir disso, há uma melodia que começa um mistério e ela vai crescendo para um negócio que se transforma em um ambiente que te envolve, mas ainda não deixa de ser algo nebuloso, assim, né, misterioso. Só para tirar dúvida, porque eu fiquei curiosa. Em quais séries você se inspirou? São séries de ficção científica, que eu acho que o pessoal que está assistindo também está curioso. A principal... A principal delas é o Stranger Things, né? Que a gente tava muito nessa... tinha estreado, né? Era a primeira temporada do Stranger Things. E aí aquilo ficou na cabeça, né? Uma música que... né? Aquele... que te traz aquele mistério. Você fala, nossa, isso aqui é muito misterioso, né? E aí outras séries, né? Que me inspiraram também foi... Na verdade, o filme Blade Runner, né? Quando eu falei séries e filmes, né? O filme Blade Runner, eu acho que Star Wars também, mas eu não trago muita coisa de Star Wars, porque eu não sou tão fã assim de Star Wars.
acho que minha memória não é muito boa, né? Então eu não vou conseguir trazer todas as referências. A gente vai continuar então no mistério. E você que está acompanhando a gente vai continuar nesse mistério, nessas dúvidas? Fiquem aí atentos, porque a gente volta já já. A gente se encontra no próximo bloco. De volta com o Ponto de Vista, eu estou entrevistando o violinista e compositor Pablo Sotero, que já mostrou pra gente que tem samba no violino. De 2019 a 2022, você também tocou, né, num grupo de samba chamado Samba do Gaiato. Conta pra gente como que foi essa aproximação com o samba e essa experiência de ter integrado um grupo, né, uma roda de samba. Só corrigindo uma informação que eu não te passei, eu ainda toco com eles. Ah, você ainda toca, então não é até 2022, Não. até agora, né? Que eu tive uma sai. pausa, assim, mas eu voltei. Eu tive uma pausa em 2023, que eu tava num misto de, tipo, entender minha vida de novo, que eu voltei a trabalhar em 2023. E aí eu tava reorganizando minha vida financeira, né? Daí eu falei, não, vou dar uma pausa para organizar toda a minha vida. E aí o Samba do Gaiato, foi assim, eu também, a ETEC proporcionou esse encontro, assim. Eu ensaiava lá na ETEC, e aí um mano viu eu tocando violino e falou, cara, que da hora, isso é muito da hora, tal. É o mano Marcelo, né? E aí ele falou, vem conhecer o Samba do Gaiato, vem tocar violino samba com nós, tal. Roda aberta. Aí eu falei, pô, da hora, mas eu não manjo muito, né? Aí eu fui assistir, né? Eles tocavam no bar lá no centro de São Paulo. E que toca até hoje nesse bar. E aí, só que o bar mudou de local, né? E aí aí eu fui lá, conheci eles, aí eu falei com ele e eu falei, ó, eu vou estudar, e aí quando eu estiver pronto eu apareço, né? E aí eu fiquei um ano ouvindo muito samba, muito samba. No meu Spotify só dava samba. E aí peguei o repertório deles também e estudei. E aí eu cheguei em 2019 e cheguei lá no bar e comecei a tocar com eles, né? E aí no começo eu tava meio perdido e tentava tocar junto com a harmonia, só que é aquela coisa, a percussão toma todo o som, né, do ambiente, e aí você ouve pouca coisa do violão, do cavaquinho, né? E aí eu tentava me virar ali, né? Mas foi uma questão de costume, pegar costume, entender, aprender a ouvir os outros, né? Cada um. E aí, na emoção, rolava tudo, assim, o pessoal nem ligava se eu tava errando, se eu não tava. Mas os músicos estavam atentos, né, com as coisas que eu fazia. E aí eles começaram a me dar dicas, né? Vamos fazer mais assim. Aproveita o violino para fazer
como uma segunda voz, né? Fazer um fraseado diferenciado, né? Para não comer a voz principal, né? Não sobrepor a voz principal e tal. E aí eles falam, a principal coisa que você pode fazer é aprender a cantar as músicas. Que aí você vai saber as entradas, né, da melodia principal. Eu falei, tá bom. Aí 99 músicas lá para aprender a cantar. Você aprendeu a cantar as músicas todas? Olha, eu sou ruim de memorizar as coisas. Não, memorizar eu consigo, mas a minha memória não prolonga isso. Então eu sei todas as músicas. Se eu cantar junto, eu canto. Agora, se você pedir para eu cantar, eu não vou lembrar. Né? Eu vou lembrar uma parte ou outra da música e esqueço o resto. Né? Mas você está fazendo curso de canto. Tô. Mas para cantar tipo, eu vou fazer uma apresentação. Até aquela apresentação tá tudo decorado. E agora me conta uma coisa, né? Você toca vários ritmos, então, funk, baião, samba, enfim. Isso que por enquanto, por hora, você já mostrou pra gente. E qual que é o teu ritmo do coração? Ai. Do coração mesmo são as músicas nordestinas. O baião, o forró. O forró ainda tenho pouca habilidade, mas eu gosto muito. Porque o forró ele é mais agitadinho, né? Então eu consigo tocar mais um shot, é mais fácil para mim. Agora o forró ele já é um pouco mais agitadinho, ainda não tenho tanta habilidade no forró, né? Preciso praticar mais. Mas eu gosto muito do baião, do forró, da música sertaneja raiz, né? Inclusive eu participei de um movimento que acontece todo ano aqui em Guarulhos, lá no Bom Sucesso, que é a Folia de Reis, né? Acontece em dezembro, né? E lá eles tocam música voltada para músicas católicas, né? Mas músicas do povo, então são músicas sertanejas, né? Então é um sertanejo mais raiz, assim, e é um negócio que enche o coração, assim, né? Isso traz um pouco, aí, como você falou, da ancestralidade. Mas falando de evento, você idealizou, né, o Nossa Jam aqui na cidade. Fala um pouquinho sobre de onde veio essa ideia de organizar esse evento, né? E o nome também, que soa diferente, principalmente para quem não é do ramo. Eu, no caso, eu sou um dos idealizadores, né? Lá, eu junto com vários artistas aqui de Guarulhos, né? Como Vitor Calha, Letícia Dalma, a Val, a Valéria Araújo, né? O Léo Capucci. E aí, a Renata Sou. E aí a gente estava ali se reunindo ali na nossa casa, Artes Terapias, bolando novas ideias para trazer movimentos culturais para Guarulhos, né? Porque a gente estava pensando, a gente vai muito para São Paulo, né? Para curtir a cultura, para fazer cultura, mas a gente quer fazer aqui na nossa cidade, né? Então, uma das ideias foi isso. Eu falei, vamos fazer uma jam, né? Porque a jam, ela é algo que a gente conheceu, todos nós conhecemos a Afro Jam SP, que é um movimento, que é um evento que acontece em São Paulo toda terceira ou segunda terça-feira do mês, lá em São Paulo, que é uma jam montada para enfatizar as artes negras, artistas negros, né? E aí a gente falou, vamos montar uma que seja mais diversa, né? Englobe todo mundo também, né? Que a gente é um coletivo diverso, né? E aí a gente pensou, e o Vitor Calha falou, vamos fazer um evento de microfone aberto. Eu falei, vamos
colocar isso na jam, porque a jam é isso, né? E explicando rapidamente, né, resumidamente, a jam veio dos Estados Unidos, né? É Jazz After Midnight, e significa, né, jam, Jazz After Midnight. E, resumidamente, é uma festa que os músicos negros faziam depois dos bailes dos seus patrões, né? Que eles tocavam para os patrões nos bailes, e aí depois dos bailes eles faziam improvisadamente uma festa entre eles, e aí cantavam, dançavam, né? E isso é a jam, é fazer música, né, de improviso, né? Por isso que é jazz. Jazz é improviso, né? E aí a gente falou, vamos fazer, e aí eu falei, e pode se chamar Nossa Jam, porque é da nossa casa, é aqui na nossa casa, a gente faz aqui na nossa casa, e também é de todo mundo tá construindo junto, e vai ser Nossa Jam. Aí o pessoal gostou do nome, né, porque bateu com o ambiente, e que todo mundo tava organizando, né. E aí a gente começou isso em 2023, e a gente faz 4 edições por ano, né. Ah, é bastante, que legal. E aí tá fazendo até hoje. Bom, você também participou, né, de outras manifestações, né, o Tumelê, que foi agora em julho, Festival né, Tumelê. outro festival. E você também teve um período aí que você foi para Irlanda, né? E você, quando voltou, acabou formando um duo de violino, né? Duo Urban Violin, não é isso? Nossa, eu nem lembro o nome. Mas eu fui para Irlanda e lá eu vi que eles têm uma cultura muito forte de ouvir violino no bar, né? Como música irlandesa, música popular com violino. Só que sempre acompanhado de um violão. E aí eu chamei meu amigo, falei, vamos fazer música para bar, né? E aí, na época eu não fui muito claro, e aí eu falei, você pode tocar guitarra, eu violino, e eu toco violino, porque eu só sei tocar violino. Aí ele falou, não, eu acho que eu vou tocar só o violino. Aí a gente ficou só 2 violinos, né, e a gente pegava os fundos das músicas, né? E tocava em cima. Então a gente pegou rock, pegou reggae, pegou MPB, né? Pegou sertanejo, a gente pegou Evidência do Chitãozinho e Chororó, que é super famosa, né? Todo mundo canta em bar. Aí a gente brincou com tudo que era mais clássico, né? E aí a gente brincou com tudo que era mais clássico das músicas, né? Das músicas que as pessoas gostam de ouvir, né? E a gente montou um repertório e vendemos, né, para os bares. E aí a gente encontrou um bar ali na Emílio Ribas, praticamente. E aí esse bar não existe mais, mas esse bar na época super acolheu a gente e a gente tocava lá uma vez por mês e tinha um público que gostava da nossa música, né? E a gente revolucionou ali, né? Trazendo 2 violinos, né, para música popular, né? E só corrigindo, aqui eu dei uma checada na minha colinha, é do Street Violin. Isso. Do Street Violin, é isso aí. Agora, só para finalizar, né, eu sei que você gosta de um improviso, tá? Como a gente falou, tá fazendo aula de canto. Vem alguma novidade por aí? Ah, sim. Por conta do Festival Tumelê, eu já estava compondo, né, as músicas para minha avó. E aí eu só tinha uma antes. E aí por conta do Festival Tumelê eu falei, vou criar mais 2. Aí eu fiz uma instrumental e fiz mais uma com letra, né?
E aí eu já tinha uma com letra que eu já tava preparando ela faz tempo. E eu falei, tá, vou terminar essa. Tava fácil, pronto, terminei, agora eu vou fazer as outras. E aí a partir disso eu fui criando. E aí veio mais duas inspirações de música também. E aí, enfim, tô compondo ainda, né? Mas quero criar uma coletânea, um álbum assim, que vai contar um pouco da história da minha avó, assim, e trazer essa ancestralidade pra minha música. Bom, enquanto esse álbum sai, a gente vai conhecer uma dessas canções que ele compôs, que se chama Chegança. E com isso, eu vou terminando o ponto de vista. Obrigada. Obrigado você. Por estar conosco e contar a sua história. Obrigado. Bom, gente, agora vocês vão ficar com Chegança. Com licença, minha gente, uma história vim contar. Não é conta, é verdadeira, pode vir, pode chegar. Uma coisa eu lhe garanto, não é conto de maluco, é história de outros tempos, das terras de Pernambuco. Numa vila de Palmeirinha, morava uma menininha, bem esperta e teimosinha, o seu nome era Rosinha.